Esse vídeo é uma aplicação prática de monitoramento de nível, sem fio e de baixo custo, utilizando um transdutor de pressão e um indicador universal. É possível ler o nível de um reservatório através da pressão, é possível medir nível através da pressão, e para isso nós utilizaremos esse transdutor de pressão e esse indicador universal, então, para realizar o monitoramento. Nesse tipo de aplicação você consegue monitorar o nível, você consegue saber quantos litros ainda estão disponíveis no reservatório sem levar um único fio até ele, bastando instalar o transdutor num ponto de consumo que vai estar muito mais próximo de você do que o reservatório. Nesse vídeo eu não vou trazer um passo a passo necessariamente em etapas, vai ser um passo a passo sim, mas ao longo desse passo a passo eu vou construindo pensamento também para que você consiga aprender de fato o que está sendo feito. Você não vai só decorar para poder repetir, você vai de fato aprender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like também, porque isso me permite continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, então como dito, a pressão ela é proporcional à coluna d'água. Então, através da pressão, através de um transdutor de pressão, a pressão que vai chegar aqui ela é proporcional ao sinal elétrico que esse transdutor vai emitir, e esse sinal elétrico ele é proporcional à coluna d'água. A coluna d'água ela é proporcional à quantidade de água que se tem no reservatório. Na medida que esse reservatório vai enchendo, a coluna d'água vai aumentando e, consequentemente, a pressão vai aumentando também. E dessa maneira, então, é possível, através de um indicador, saber qual que é o valor a quantidade, na verdade, de água disponível nesse reservatório. Então, durante esse vídeo, eu vou mostrar como fazer isso para você. Na internet são muitos os conversores de unidade de medida, então eu consigo, a grandeza, a pressão aqui, eu consigo transformar de metros de coluna d'água para bar, que normalmente é o que é encontrado na especificação dos transdutores. Então, para minha demonstração aqui, que vai acontecer durante esse vídeo, eu vou ter um reservatório que vai ter 3 metros de coluna d'água. Então, vamos supor que ele tenha 5.000 litros e 3 metros de altura. Acho que talvez até teria muito mais litros de água no reservatório com 3 metros, mas tudo depende do diâmetro também. Enfim, os valores aqui que eu vou trazer são só a título de exemplo, então não necessariamente eles precisam fazer tanto sentido. Mas vamos supor que seja um reservatório, então, relativamente estreito. Ele vai ter 5.000 litros d'água e ele vai ter 3 metros de coluna d'água. 3 metros de coluna d'água, se eu converter isso aqui, em bar eu vou ter somente 0,294. Então, aqui no site da Brasiltec nós temos os modelos disponíveis aqui e se eu tivesse um transdutor com 0,3 bar já seria suficiente, né? Estando acima da pressão máxima que eu vou encontrar, que é 0,294, já seria suficiente. O menor que tem aqui disponível, ele é de 0 até 6 bar. 0 até 6 bar. E, inclusive, é o modelo que está sendo utilizado. Eu peguei o menor modelo possível, já que a pressão é bem baixa, né? Nesse caso, a saída aqui é de 4 até 20 mA e por isso é compatível com esse indicador, que é o que está sendo utilizado também. Ele aceita entrar com 4 até 20 mA. Então, o transdutor está sendo conectado direto aqui no indicador e ele é compatível porque o sinal é o mesmo aqui de 4 até 20 mA. Aliás, se você precisar comprar esses componentes ou outros componentes elétricos também, você vai encontrar a linha elétrica industrial quase que completa aí no site da Brasiltec, componentes com alta qualidade e com preço baixo, preço direto de fábrica. Então você não vai pagar barato porque o produto é ruim, você vai pagar barato porque está comprando direto de fábrica e são produtos validados no mercado há muito mais de 10 anos. Bom, e voltando aqui para o transdutor, o primeiro desafio que nós vamos encontrar em relação a esse range aqui, como ele é 0 até 6 bar, acontece que a escala dele é muito grande para a faixa de valores que nós vamos utilizar. Então haverá uma dificuldade um pouco maior em relação à precisão. Quanto mais próxima for a escala em relação o erro ele é proporcional, né? Então, quanto mais próxima a escala for em relação ao valor que será utilizado, de fato, melhor, né? Nesse caso, a só título de demonstração, isso aqui vai atender numa boa, até porque eu não necessito saber exatamente quantos litros de água vai ter nesse reservatório. Se eu souber um valor próximo, já está mais que suficiente. Isso é mais para ter algum tipo de controle e, principalmente, conseguir descobrir algum problema antes de esse problema ele causar algum transtorno maior, né? Se, de repente, parar de vir água, você deve saber, é melhor que você saiba disso com bastante antecedência para que essa falha possa ser consertada antes de realmente faltar mesmo, né? Antes do reservatório se esgotar. E tem um detalhe aqui em relação a essa pressão, que voltando aqui para o conversor, a minha faixa de medição ela vai ser de 3 metros, né? Só que esse reservatório ele vai estar a 4 metros de altura. Então, eu tenho 4 metros até o início do reservatório e mais 3 metros até o topo do reservatório. Então, do chão, do ponto onde vai haver o monitoramento até a base do reservatório são 4 metros. E mais 3 metros de altura do reservatório. Então, no total, eu vou ter 7 metros, né? Isso tudo
aproximado, né? Eu estou trazendo valores aqui a título de exemplo, né? E eles estão muito próximos, até porque eu quero fazer uma... eu vou fazer uma demonstração depois para vocês. No final desse vídeo vai ter uma demonstração de como... do processo funcionando de fato. E por isso eu estou utilizando valores aqui, mas não necessariamente vai ter precisão de centímetros aqui, né? Mas é aproximadamente aí 7 metros no total. Então, vou converter isso aqui. A pressão que eu vou ter nesse caso, total, é 0,6 bar. Então, considerando que o meu reservatório está elevado, eu já vou iniciar com uma pressão, que seria a pressão do reservatório vazio, de 4 metros, né? Que vai dar 0,392 bar. Então, essa é a pressão com o reservatório vazio. Com ele cheio, eu não vou ter só a pressão de 3 metros, eu vou ter a pressão de 7 metros, que é a elevação do reservatório mais os 3 do reservatório em si. Então, nesse caso, considerando a elevação, eu preciso ter um transdutor de pelo menos 0,7 bar, né? Já que eu vou ter 0,686 quando o reservatório estiver cheio. Então, eu falei antes que um de 0,3 serviria, isso considerando o reservatório no chão, né? Se esse reservatório estiver elevado, como é o caso, eu já preciso de um transdutor um pouco maior. Esse tipo de monitoramento usando o pressostato, ele se torna cada vez mais eficiente quanto maior for a variação de nível entre o nível máximo e o nível mínimo, né? Quanto maior for a diferença de altura, na verdade, entre o nível máximo e o nível mínimo. E também se torna mais eficiente quando nós não temos uma elevação tão grande do reservatório. Não quer dizer que não possa ter, mas repara que o fato de ter essa elevação aí de 4 metros do reservatório fez com que o meu transdutor de 0,3 ele precisasse ser de 0,7. Então aqui eu acabo perdendo um pouco de precisão. Não é muito, você vai ver depois na demonstração prática que funciona muito bem, mas cada vez, quanto mais alto for o reservatório, menos precisão eu tenho, porque eu me obrigo a utilizar um pressostato com uma escala muito maior. Agora voltando aqui para o pressostato, repara que eu tenho um pedacinho de mangueira e uma conexão rápida aqui, e essa conexão ela foi utilizada para conectar o pressostato no ponto de consumo d'água. Essa maneira de monitoramento de nível ela não precisa de fio, porque o pressostato ele pode ficar do lado da sua torneira, pode ser conjugado aí com a torneira ou com algum outro ponto de consumo, até mesmo dedicado para o pressostato, se você já prevê isso na sua instalação, né? Então é possível instalar esse pressostato em um ponto de consumo. Esse pressostato vai receber a pressão da caixa, que é a mesma pressão que a sua torneira vai receber também. Então ele recebe a pressão da caixa e vai gerar um sinal aqui de 4 a 20 mA proporcional que vai chegar aqui no indicador, que nesse caso está sendo utilizado como indicador de nível, né? Apesar de receber um sinal de pressão, ele vai ser um indicador de nível. E o que acontece? É possível calcular o valor elétrico que vai chegar aqui no indicador para poder parametrizar ele. Já vou mostrar quais parâmetros você vai precisar alterar. E é possível calcular. Só que o que acontece na prática é que o próprio indicador ele tem um erro que é natural na sua leitura. Qualquer equipamento de medição vai ter algum erro, né? Então nós temos algum erro aqui no indicador, nós temos algum erro do próprio transdutor de pressão também. Nós temos ainda uma variação que pode acontecer por conta dos cabos, aí dependendo da maneira como isso é instalado. Enfim, tem uma série de fatores que podem influenciar na medição, então o cálculo ele é bacana para poder estimar algum valor que vai chegar aqui no indicador, mas eu sugiro que sempre seja feito uma medição de campo mesmo, para que você aumente a precisão aí do seu monitoramento. E o que eu fiz na prática? Então, qual que é a primeira etapa física a se fazer nesse caso? Primeiro você instala o transdutor no ponto de água, você conecta também esse transdutor no indicador. E como que é feita essa conexão? Tem vídeo já explicando aqui, apresentando o indicador, né? Mas basicamente nesses pinos aqui nós temos o primeiro terminal positivo, que está sendo ligado numa fonte que está para lá. Nós temos o negativo na segunda conexão. E depois nas duas conexões seguintes eu tenho o sinal que é positivo, o sinal de corrente que sai aqui do transdutor. Então poderia ser um sinal de tensão, esse indicador é compatível também com o sinal de tensão, mas aí não é necessário fazer esse jumper aqui. Esse jumper ele conecta a terceira e a quarta conexão, e aí nós conseguimos chegar com um sinal de corrente, então, positivo. O negativo desse sinal de corrente, ele nem sai aqui do transdutor, mas é o próprio sinal negativo da fonte também, e essa fonte é a mesma que alimenta o indicador. Então, esse cabinho azul aqui, ele vai no negativo da fonte, é a mesma fonte que alimenta o indicador, e nós temos esse outro cabo aqui que é o positivo. Então, no transdutor são 3 fios, o sinal de corrente, o positivo e o negativo. E aqui nós temos a alimentação, positivo e negativo também, e o sinal que vem do pressostato. Então o que eu fiz? Eu conectei o pressostato no ponto de água e liguei com o reservatório vazio, porém com o encanamento cheio. Na verdade é uma simulação de um ponto de consumo, é uma mangueira. Deixa eu desenhar, eu acho que vai ficar mais claro para poder entender. Olha só, o meu pressostato, vou fazer um quadradinho aqui para representar ele. Ele está conectado numa mangueira que está pendurada com essas dimensões aqui, ó. São 3 metros, onde vai haver uma variação do nível aqui, que é o que está simulando o reservatório, e mais 4 metros daqui até o ponto onde está o pressostato, o transdutor de pressão, na verdade, que é o ponto de monitoramento. Então,
Essa mangueira ela está pendurada porque coluna d'água é independente se for a quantidade de água que tem aqui numa mangueira ou se for a quantidade de água de uma caixa d'água. Não interessa, pode ser uma represa, inclusive. Se você tem coluna d'água, essa pressão ela é proporcional à coluna e não à quantidade de água em si. Então, para eu não ter que esvaziar um reservatório grande, eu coloquei uma mangueira porque é muito mais fácil de esvaziar uma mangueira. Não preciso jogar tanta água fora e não demora tanto também para fazer os testes, né? Então, eu pendurei essa mangueira aqui no topo. Eu vou variar esse sinal com 3 metros aqui de diferença entre esse ponto e esse ponto, que é a simulação do meu reservatório. E esse reservatório está 4 metros elevado do chão. Então, quando estiver aqui, quando a água estiver aqui, esse transdutor aqui, ele vai ler um valor de pressão que é diferente de zero, né? Porque nós já teremos alguma coluna d'água aqui. E quando estiver aqui em cima, nós teremos uma coluna d'água ainda maior e o nosso reservatório ele é proporcional a essa variação aqui, né? Então, eu fiz as medições e eu encontrei 5,55. E no topo eu encontrei 6,48. O que é 5,5 e 6,48? É o valor de corrente que está chegando aqui no indicador. Eu consigo monitorar a corrente que chega no indicador através do transdutor de pressão. E os valores de corrente que eu encontrei nesse caso foram esses dois valores. E para fazer isso é preciso fazer o seguinte, ó, você vai clicar em OK aqui por alguns segundos. No F001, OK para acessar, eu preciso manter o valor 0, que é para não trabalhar com escala personalizada. Depois eu vou mudar isso aqui para 1, mas por enquanto é 0. Vou dar um OK para confirmar. Agora eu vou segurar OK por alguns segundos novamente. Vou fazer uma combinação aqui, ó, mais, menos, menos, mais. E dar um OK para confirmar. Nesse parâmetro aqui eu seleciono o tipo de sinal que está chegando no indicador. Eu deixo em 5 para dizer que o sinal é de 4 até 20 mA. Depois no F003 é onde eu coloco aqui que tipo de valor que vai ser apresentado no display aqui do indicador. E eu vou colocar 0 para mostrar o valor real do que está chegando mesmo. Então eu vou ter um valor aqui no indicador que vai ser apresentado nesse parâmetro aqui através do parâmetro F003. O valor que vai mostrar aqui no indicador é um valor real de corrente, até para eu poder fazer essa monitoração que eu acabei de falar para vocês. Então, o que está apresentando 4 aqui é realmente um sinal de 4 mA que está vindo do transdutor. E por isso, então, eu consegui fazer essas medições. Eu cheguei em 5,5 quando o reservatório estava vazio, mas ainda tinha uma coluna d'água que era do encanamento. E 6,48, que era o valor com o reservatório cheio. Então, olha só, se eu tenho 6,48 menos 5,55, a minha variação do sinal vai ser de 0,93. Então, entre o reservatório cheio e vazio, eu tenho 0,93 na verdade, miliamperes de variação. Esse 0,93 é a escala que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que criar uma escala baseada nisso aqui, para determinar que essa variação aqui corresponde a 5.000 litros d'água, né? Como eu comentei antes, eu vou trabalhar com vou trabalhar com um exemplo em que o reservatório ele tem 5.000 litros e esses 5.000 litros é proporcional a essa variação de sinal aqui. Então agora eu vou configurar os outros parâmetros aqui para que isso possa funcionar da maneira que eu quero. E eu preciso então criar uma escala em que eu tenha essa variação. De acordo com a variação de 0,93 mA aqui no pressostato, eu consigo criar uma variação de 0 até 5.000 litros, né? Vai ser uma escala proporcional. E o primeiro parâmetro que eu vou alterar então é a forma que o indicador mostra o valor, porque agora ele está mostrando um valor de corrente, né? De 4,76 mA. Eu quero que ele mostre um valor de 0 a 5.000 para mim. É uma escala personalizada. Então, eu vou segurar o OK por alguns segundos. Quando aparecer F001, dou OK para acessar. 0 é o valor real da tensão, ou um valor em percentual também é possível configurar. Eu vou alterar isso aqui para 1, porque aí eu entro na minha escala personalizada com os valores que eu vou criar daqui a pouquinho. Então, dei um OK para confirmar. Repara que já está aparecendo 0. Por que está aparecendo 0? Porque na escala que eu criei, e já está configurado aqui, eu vou mostrar todos os parâmetros para vocês, mas eu já configurei até para poder testar também. Na escala que eu criei, o valor mínimo que nós teríamos de corrente aqui é 5,5 mA, conforme eu já mostrei anteriormente, né? Como agora está chegando só 4, então quer dizer que o reservatório está vazio. E por isso está mostrando o valor de 0 então. Então já está funcionando, não está instalado, lógico, né? Mas dessa maneira ele já está indicando aqui o valor de nível no reservatório. Mas eu preciso fazer algumas outras configurações, pelo menos eu preciso mostrar para vocês as configurações que eu já fiz, né? Então vou clicar em OK aqui novamente por alguns segundos. Aí ao invés de dar um OK para acessar esse parâmetro, eu vou fazer uma combinação aqui de mais, menos, mais, menos. Então aqui vou dar um OK para confirmar e eu acesso um segundo grupo de parâmetros aqui. Depois eu volto para o primeiro novamente, mas aqui eu vou criar minha escala personalizada. E essa escala aqui, no F100, nesse primeiro parâmetro desse grupo, eu coloco o valor mínimo que vai chegar aqui
no indicador. Esse valor aqui, ele é de 0 até 1000. Esse é o valor mínimo e o próximo parâmetro, o F101, é o valor máximo. Que eu tenho outro valor aqui de 324 nesse caso. Já está configurado, eu já vou mostrar. É um valor de 0 até 1000, que é o valor mínimo, e nesse segundo parâmetro aqui, ó, no F100 é o valor mínimo, na verdade, e no F101 é o valor máximo que eu vou ter. Esses valores aqui vão ser proporcionais aos valores que eu mostrei anteriormente, que eu li de corrente, de que era aquele de 5.5 e 6.48. Olha só, se no indicador eu tenho a possibilidade de configurar um valor de 0 até 1000, quer dizer que a escala vai até 1000, né? Essa escala ela tem que ficar compatível com a escala do transdutor. A escala do transdutor ela vai até 20 mA, então 1000 dividido por 20, eu tenho 50. Essa aqui é a proporção, é a razão da qual eu tenho que multiplicar aqui pelo valor que eu encontrei para saber qual que é o valor que eu configuro no indicador. Então, para tentar deixar mais claro aqui, esse valor de 6.48 ele está dentro de uma escala que vai até 20 mA, mas o indicador ele espera um valor que esteja dentro de uma escala de até 1000, um valor de até 1000. Para enquadrar esse 6.48 dentro dessa escala de 1000, para tornar isso compatível, proporcionalmente falando, 6.48 é igual, se pegar esse valor de 6.48 e colocar dentro da escala de 1000, é igual a 50, que é o valor que eu encontrei aqui fazendo essa conta, vezes o próprio 6.48. Então, dentro da escala de 1000, esse 6.48, na verdade, ele vai ser 6.48 vezes 50. E esse valor é de 324. Por isso que você encontrou 324 no valor máximo ali anteriormente. Não sei se talvez você não tenha reparado, mas é o valor que já estava configurado. Essa mesma razão aqui de vezes 50 eu vou utilizar no caso do nível mínimo, né, que é o 5.5 aqui. Então, 50 vezes 5.5. Opa, faltou um 5, né? 50 vezes 5,5. 55, na verdade. 277. Então, voltando aqui para a parametrização, no parâmetro F100, que é o valor mínimo que o indicador vai receber, está aquele 277 que a gente acabou de calcular. Então, para criar essa escala proporcional, eu preciso configurar o valor mínimo e vou ter que adequar a escala aqui desse indicador, que é até 1000. No caso do parâmetro seguinte, o F101, é o valor máximo, que é o 324 que a gente acabou de calcular ali também. Aí o próximo parâmetro, o F102, eu vou colocar em 0, porque é o valor que vai aparecer quando nós estivermos com o valor mínimo aqui, que é o 277, que é aquele valor de 5.5 mA, né? Então tá dentro, é o valor, não o valor que vai ser recebido pelo indicador, mas o valor que vai ser apresentado, né? Nesse parâmetro aqui, no F102, é o valor que vai ser apresentado quando nós estivermos aquele valor mínimo 277 lá, que é o 5.5 mA. Então eu quero que apareça 0 porque são 0 litros. Aqui eu estou criando uma escala para que a unidade de medida seja litros, né? Então o F103, ó, eu coloquei 5.000 porque vão ser 5.000 litros. De repente você não vai ter casas suficientes, então você vai ter que trabalhar com decilitros, né? Trabalhar com 0 a menos, ou você vai trabalhar com um percentual de 0 a 100%. Eu coloquei 0 a 5.000 porque vai ser 0 a 5.000 litros. Se colocasse 0 a 100, seria 0 a 100%, né? E o F104 acabou voltando para a tela inicial, mas o F104 é para configurar a quantidade de casas decimais, e nesse caso a quantidade de casas decimais vai ser 0, então no F104 eu coloquei 0. Poderia colocar um valor de até 3, mas aí sobraria só uma casa decimal antes da vírgula, e por isso eu conseguiria ler no máximo 9,99 litros, né? Não é do nosso interesse. Então, no F104 eu coloquei 0. Apertando o OK de novo aqui por alguns segundos para poder acessar os parâmetros. Opa, cliquei sem querer aqui, vou voltar novamente. Estou clicando de novo. Agora eu vou fazer uma outra combinação para acessar outro grupo de parâmetros. Para isso eu vou clicar em mais, menos, menos, mais. E aqui eu vou configurar o F102, que é o sinal que está chegando aqui no transdutor. Está até configurado já, né? Que é 5, que é 5 representa 4 até 20 mA, que é o que sai aqui do transdutor. No F003 é o modo de exibição. Nesse caso não interessa porque o modo de exibição está com a escala personalizada, o valor que está configurado no F103 não vai influenciar. Aqui eu tenho um parâmetro de tempo de filtragem, está 2,5 segundos. Isso aqui está em décimo de segundo, né? Então 25 são 2,5 segundos, e é para não ficar variando tanto aqui na frente do display, né? Se eu colocar um valor maior nesse F004, ele vai ficar variando menos, vai demorar mais para aparecer os valores ali, para atualizar, né? E se colocar valor menor, ele vai ficar atualizando mais rápido. O F005 é o brilho da tela, isso aqui não importa para o caso de hoje, né? Eu coloquei no máximo aqui em 2. E basicamente são esses os parâmetros para poder funcionar a aplicação. Mas eu configurei também a saída relé. Esse indicador ele tem uma saída relé, pode ser utilizada para alarme. E nesse exemplo hipotético eu vou fazer o seguinte: essa saída relé ela vai ativar um outro relé, um relé acoplador, e no contato fechado desse outro relé acoplador vai ter um alarme. Por quê? Porque quando passar de aproximadamente 4.000 litros, esse indicador aqui ele vai fechar o contato e, portanto, vai
abrir o contato fechado do relé acoplador que estiver conectado aqui no contato dele. Isso quer dizer que o alarme vai desligar. Com mais de 4.000 litros, o alarme desliga. Se baixar de 4.000 litros, esse contato abre, desliga o relé acoplador que estaria ligado aqui na saída e, portanto, o alarme que está ligado no contato fechado vai voltar a soar e, nesse caso, vai indicar que algo precisa ser feito porque o reservatório ele não está enchendo. Ele esvaziou demais, baixou de 4.000 litros e não está enchendo. Então, esse alarme ele vai servir para avisar que alguma atitude precisa ser tomada. E utilizar o contato fechado do relé acoplador é interessante pelo fato de que se o relé acoplador queimar ou se o indicador por algum motivo aqui der algum problema também, o alarme vai soar. E então nesse caso você tem uma garantia maior de que não vai faltar água, porque se der defeito em algum equipamento aqui o alarme vai acabar soando. A não ser que o problema seja no alarme, né? Mas não dá para se prevenir de todas as situações também. Apesar de que você pode colocar um alarme em reserva também, né? Sempre tem como fazer uma redundância aí, mas enfim, nesse caso é interessante trabalhar com contato fechado. E para configurar o relé, então, vou fazer o seguinte, vou clicar em OK aqui por alguns segundos. Vou fazer a seguinte combinação agora, menos, mais, menos, mais. No F200 eu configuro o modo de operação do relé. E eu vou manter o valor de 1 para que o relé ele feche, é um contato aberto, mas ele vai fechar quando a condição for atendida. Qual condição? É no F201. No F201 eu configuro qual é o modo de operação desse relé, né? E eu vou deixar em 2 para ele atuar quando o valor lido ele for maior do que o valor configurado aqui. E aí, o valor configurado, aqui é o valor mínimo, nesse parâmetro anterior aqui no F202 é o valor mínimo, no F203 é o valor máximo. E aqui eu vou colocar o valor de 315, porque é seguindo aquela mesma lógica. Se eu tenho um valor que varia de 6.48 a 5.5, ou de 5.5 a 6.48, né? Eu tenho uma variação de 0.93 mA entre o nível máximo e o nível mínimo. Isso aqui, usando aquela mesma escala de antes, vai dar 50, vezes 50, né? Aquela mesma razão de antes, para que eu enquadre dentro da escala de 0 a 1000. Então, eu tenho 46.5. 46.5 é a variação total, né? Por isso que vai de 277 até 324, acho que é isso, né? Vamos lá. 46 mais 277, 323,5, 324. Beleza, então é isso. 46,5 é o valor total, a variação total. 46,5 é a variação total. Essa variação total, ela corresponde aos 5.000 litros, né? Mais uma vez, regra de 3. Isso aqui é tudo baseado em regra de 3, né? Então, eu vou dividir por 5.000 litros e vou multiplicar por 4, 5.000 litros que é o total, e vou multiplicar por 4, que é o quanto eu desejo. Dá 37,2. Então, dentro daquela variação total, 4.000 é 37,2. É 37,2 mais o valor mínimo, que é 277, né? Dá 315. Por isso que eu coloquei 315. Então, quando estiver no nível mínimo, eu tenho 277. Eu vou somar 277 com os 37, que é os 4.000 litros, e vou chegar até aproximadamente aqui, né? Em 80% aqui desse nível total, né? Então, daqui até aqui é de 277 até 324, que é de 0 até 5.000 litros. Mas como eu quero que atue com 4.000 litros, então vai ser aproximadamente aqui. E de 0 a 46, eu tenho, nesse ponto aqui, eu tenho aproximadamente 37, que dentro da escala do indicador, de 0 a 1000, corresponde a 314. Então, vou voltar para os parâmetros aqui, menos, mais. Eu configurei, então, o modo de operação do relé, que ele vai fechar quando atender a condição, que é no F200. E para isso eu coloquei o valor de 1. No F201 é o modo de comparação. Eu vou colocar 2, porque eu quero que o alarme ele ative quando o valor for maior do que eu informar. Aqui eu tenho o valor mínimo do alarme. Eu não estou utilizando o mínimo nesse caso, então pouco importa. Está 200 aqui, mas não tem relevância. No 203 é o valor máximo, então, que está nesse caso 315, que corresponde aos 4.000 litros. E, portanto, quando ultrapassar esse valor aqui, o alarme vai fechar. Quando o alarme fechar, ele alimenta o relé e abre o contato para desativar esse alarme, né? No F204, que é o último aqui, é a esterese. E essa esterese aqui, nesse caso, eu vou colocar... Posso colocar qualquer valor aqui, né? Vou deixar em 0 mesmo. A esterese, ela serve para um percentual aqui, para evitar do relé ficar acionando e desacionando muito, né? Então, o que acontece? Tendo uma esterese, eu vou ter um intervalo que o alarme ele vai ativar acima desse intervalo, do limite superior desse intervalo, e vai desativar abaixo do nível inferior, do limite inferior desse intervalo. Então, eu crio um intervalo através desse percentual de esterese, um percentual do total, e através desse percentual de esterese, então, ele ativa o alarme quando ultrapassa o limite superior e desativa quando ultrapassa o nível inferior, quando fica abaixo do nível inferior. E assim, dentro desse intervalo, não fica aquele negócio do relé liga e desliga, liga e desliga.
Então, agora, tendo feito as configurações e tendo explicado as conexões, eu vou demonstrar na prática esse sistema funcionando. Então, pessoal, chegou a hora do teste e da demonstração. Por se tratar de uma demonstração, eu tenho todo um aparato aqui que não vai ser necessário em uma instalação definitiva. A grande vantagem de monitorar o nível através da pressão é o fato de que num ponto de consumo você consegue monitorar o nível sem a necessidade de levar fio até no reservatório. Então esse reservatório ele pode estar muito distante, que não tem problema, você consegue no ponto de consumo fazer esse monitoramento, né? E nesse caso aqui, agora nós temos 5.000 litros d'água no reservatório. Nós temos a escala máxima aqui, o valor máximo que vai ser encontrado através do transdutor, né? Não está no valor máximo do transdutor, mas é o valor máximo dessa aplicação especificamente. E então, deixa eu explicar aqui, né? Nós temos a fonte para alimentar o transdutor, é o que já estava lá, que você já viu, o transdutor e o indicador também. E aqui o ponto de consumo, que é onde você instalaria o transdutor diretamente, mas eu não fiz direto porque é o seguinte: essa mangueira aqui está dando uma voltinha, está vindo aqui. Nós temos uma torneira aqui para poder ligar o transdutor e para que eu pudesse remover esse transdutor sem que ficasse vazando água. Então eu coloquei uma torneirinha de jardim aqui. E eu tenho uma outra conexão onde eu tenho um tampão aqui que está um pouco rosqueado só para que haja um vazamento de água e para que eu consiga esvaziar a mangueira. Então essa mangueira que está indo aqui, essa mangueira aqui que está indo para frente, né? Ela sai da torneira e vai para frente, ela está pendurada a vários metros de altura, aproximadamente 7 metros de altura. E por estar pendurada assim eu consigo criar uma coluna d'água então, e o range que eu criei é com 3 metros, né? Então se ela está lá aproximadamente com 7, o ponto inferior, onde seria 0 litros d'água, né? Onde seria o valor mínimo do reservatório, ele vai ser com 4, então, né? Com 4 metros de altura. Então de 4 a 7 é onde eu tenho a variação de 0 até 5.000 litros. Nesse momento, essa torneira aqui está um pouquinho aberta e está saindo um pouco mais de água do que está vazando aqui. Então nesse caso, a mangueira está se mantendo cheia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fechar essa torneira aqui um pouquinho. E esse vazamento aqui, ele vai ser um pouco maior do que eu estou suprindo de água. Portanto, essa mangueira ela vai começar a esvaziar. Essa mangueira que está indo para o reservatório, né, que seria o reservatório, ela vai começar a esvaziar. No momento que começar a esvaziar, aqui no indicador, nós teremos um valor reduzindo. Então vamos lá. Comecei a fechar bem aos pouquinhos aqui para que a gente consiga pegar, né? Já diminui um pouquinho. Eu tenho o tempo de resposta, o tempo de filtragem, ele está alto, né? Por isso que nós não temos uma variação tão grande dos valores aqui. Mas olha só, está diminuindo. Repara que a luzinha aqui, o LEDzinho do alarme está ligado ainda, porque a gente tem mais de 4.000 litros, né? Quando ficar um pouco abaixo de 4 aí por conta da esterese também, um pouco abaixo de 4, vai apagar. Se apagou quer dizer que vai desligar o relé acoplador. E o relé acoplador está sendo usado contato fechado, olha só. Baixou um pouco de 4, ele ligou. Então, nesse instante agora, o relé acoplador, agora aumentou um pouquinho. Ele já ativou de novo e ligou o relé acoplador de novo, né? Nós não temos aqui nesse caso conectado o relé acoplador. Mas se tivesse, né, ele voltaria a ligar e desligaria o alarme, ó. Baixou um pouquinho de novo. Nesse caso nós temos o relé acoplador desligando, e se está sendo usado o contato fechado do relé acoplador, nós temos o alarme habilitado. Eu vou fechar mais um pouquinho essa torneira aqui, porque estabilizou próximo de 4, né? O que acontece? Quando vai baixando o nível da mangueira, diminui também a pressão, e esse vazamento aqui ele diminui também. Então por isso que acaba estabilizando aqui próximo de 4. Eu vou fechar mais um pouquinho aqui a torneira, pouquinha coisa. Vamos ver. Olha lá, já começou a baixar de novo. E vai baixando, a mangueira está esvaziando, está diminuindo a pressão. Esse tipo de monitoramento de nível, ele não vai te proporcionar uma precisão muito grande, principalmente no curto prazo, né? Nesse caso aqui, esse transdutor, ele tem um valor máximo muito maior, né? Ele trabalha com valores muito maiores do que a gente está utilizando aqui de pressão. Então é natural que não dê tanta precisão. Se você comprar um transdutor aí mais próximo da pressão que você vai utilizar, de fato, vai te garantir um pouco mais de precisão. Mas tem um outro detalhe aqui nesse tipo de monitoramento, que é o fluido em movimento. A partir do momento que começa a abrir torneira e o consumo vai aumentando, e a variação no consumo,
A pressão, ela é dinâmica, né? Ela acaba variando um pouco também. Então os valores aqui, eles acabam alterando um pouquinho. Eu vou ter que abrir mais um pouquinho a torneira. Os valores, eles podem acabar variando um pouco, mas na média nós teremos um valor... Opa, é para fechar a torneira, na verdade, né? Deixa eu fechar aqui. Estava abrindo ela. Na média nós teremos um valor bem próximo da realidade, né? Por mais que haja variação aqui no display, esse display ele vai acabar variando um pouco, mas apesar disso, na média nós teremos um valor muito próximo da realidade. Agora está se aproximando aí do reservatório vazio. 400 litros, 300 litros, 200 litros, 100 litros, 0 litros. Então agora, a partir de agora, essa mangueira ela está abaixo, o nível na mangueira está abaixo do que nós estabelecemos como mínimo. Então ainda tem alguma pressão aqui no transdutor, ainda há pressão no transdutor, só que essa pressão ela não é da água do reservatório, é da água que está no encanamento só, né? Na prática nós temos o reservatório elevado em relação aos pontos de consumo, então ainda que o reservatório esteja vazio, nós teremos alguma pressão por conta da água do encanamento. A partir do momento que zerar a água do encanamento, no transdutor vai ter zero, mas o indicador ele já está mostrando zero por conta da escala que foi criada, né? Por conta da escala que nós criamos. Se eu pegar esse valor aqui, se eu pegar o monitoramento, eu vou colocar o monitoramento, o primeiro parâmetro em zero, ó, para ter o valor que está chegando aqui no transdutor. Nós temos agora 5 mA. O mínimo é 4 mA, né? Então quer dizer que ainda tem alguma pressão, mas esse valor ele vai diminuindo. É melhor mostrar sempre em litros, né? Ou em litros ou em percentual. Você pode falar em 0 a 100%. De repente sua caixa tem 100 mil litros. Vai ser difícil de mostrar em litros, vai faltar dígito aqui no display, né? Então você pode mostrar de 0 a 100%. No caso dessa demonstração, como eram 5 mil litros, então ficou fácil aí de mostrar no display, que fica melhor, sempre com um valor objetivo, né? Um valor que tem alguma unidade de medida e não um valor relativo, como é o caso do percentual. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, eu espero que tenha gostado da demonstração aqui também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal também para ficar por dentro aí das novidades. E comenta também o que achou, porque para você é de graça aí, mas para mim ajuda muito na divulgação do canal e me ajuda a continuar gravando conteúdo aqui pro canal.